que você faria se você saísse para trabalhar ou para uma viagem e ao voltar para sua casa, no momento que você tenta abrir a porta, você percebe que a fechadura foi trocada e existem outra pessoa vivendo ali. ¿En qué país vivo? ¿En qué país vivo? Porque hoy me pasa a mí y mañana te puede pasar a ti. E o pior, a lei protege quem invadiu e não você. Conocíamos la ley, por esto hicimos lo que hicimos. Mas, afinal, o que significa Ocupa? Ocupa é um grupo que atuou principalmente nos anos 80 e 90 como forma de protesto social. Hoje o termo também é usado para pessoas que se apropriam de uma propriedade que não são deles, né? Então aí existe uma diferença de um movimento social para um movimento oportunista, que ambos se apropriam de imóveis. Então, por isso, esse nome Ocupa. Nesse vídeo que vocês acabaram de ver, a gente tem aqui um brasileiro, infelizmente, né, para nossa reputação, ele invadiu uma casa, inclusive em vários momentos, como vocês podem ver, ele tenta dar carteirada, né, alegando que ele é advogado, que ele conhece os direitos dele e batendo o pé que ele não vai sair de uma propriedade que não é dele, que ele não paga com aluguel e o pior, se esse invasor consegue provar de alguma maneira que a casa é dele, isso já entra numa disputa judicial. E o pior, o proprietário não pode nem mesmo cortar os subsídios como água, luz, tem que deixar enquanto a pessoa estiver invadindo a sua casa, não pagando aluguel. Mientras tanto, esa persona le vas a tener que pagar los suministros. Si es una persona, por ejemplo, que tiene hijos, si es una familia con hijos, no les puedes cortar los suministros de agua, luz y gas porque estarías atentando contra su vulnerabilidad. E se por acaso essa casa estiver financiada, o proprietário tem a obrigação de seguir pagando as parcelas para que o ocupa, diga-se, invasor, siga morando nessa casa, tendo de graça aluguel, água, luz, principalmente se tiver uma criança ou algum animal de estimação. Perdona, pero es que aquí no vivía nadie. Es que yo no he ocupado una vivienda de verano, ni he ocupado nada, esto está abandonado. Aí a coisa piora muito e vai para nível judicial, alargando durante anos, sem saber nem mesmo se algum dia o morador vai conseguir ter essa propriedade de volta ou não, se ele vai ter perdido definitivamente para o invasor. Muitos desses invasores, eles se baseiam no Código de Proteção Ambiental e Animal. O que eles fazem com isso? Eles conseguem, né, um animal de estimação ou filhos. Normalmente eles têm uma criança ali e alegam isso o tempo Quiero todo. que se vaya porque necesito la casa. Pero yo dónde fui con 4 niños. Aqui, se você invade a sua casa já invadida, você pode ser processado por coação e invasão do seu próprio domicílio. Vino la Guardia Civil y la Policía Nacional porque me declaré ocupa de mi propia casa y me dicen que los ocupas que tengo que me pueden denunciar por un delito de apropiación indebida. É um mundo totalmente invertido. Somos uma empresa de desocupações. Nesse momento, as empresas, como a gente viu aqui o caso desse brasileiro, foi uma empresa, os anti-ocupas, eles foram até a casa e eles analisaram, né? Eles tentam ali fazer uma negociação. Haga as coisas bem. Aqui não se pode venir a Espanha e não pagar. Tenéis que ir em menos de um mês. Lleváis 1 ano e meio sem parar. Pode ver que ele usa de uma estratégia para poder cumprimentar, e no momento que ele cumprimenta algumas pessoas, ele puxa a pessoa para fora, deve dar um aperto mais assim, forte, né, para a pessoa sentir que ela vai ter problema se ela seguir ali. E o problema é tão grande que existe um mercado imobiliário paralelo, onde o proprietário, ele prefere abrir mão daquela casa que ela já foi invadida, esse bem que ele perdeu, ele prefere tentar vender, aí lá
obviamente que vai ter a descrição, né, como se fosse um leilão, onde que as casas são vendidas mais baratas, porém aqui ela é vendida mais barata porque ela tem um invasor naquele imóvel. Sabes que comprar la casa y necesito la casa. Me da igual. ¿Te vas de la casa en una semana o vamos a hablar de diferente forma? Que tienes mucha cara. Inclusive, todas as pessoas, ninguém ali tá enganado, vem ali na descrição falando que tem um invasor ali. Un piso ocupado vale menos porque nadie lo quiere. Literal, puede costar un 30 o hasta un 50%. É um mercado que existe e é legalizado. Ele funciona aqui de forma legal e a pessoa que compra o imóvel, ele assume, né, o risco de tirar aquela pessoa dali. Aí, o que ela usa de estratégia? Ela tenta, ou com essa empresa, com os antiocupas, ou ela tenta, como essa moça que foi lá, tentou negociar, tentou falar, ela já tentava ligar para essa pessoa, para ela poder sair dessa casa, ela não saía, ela ficou nervosa, foi lá na casa, bateu, a pessoa foi grosseira, foi rude com ela deu uma semana para a pessoa desocupar a casa e a pessoa não sai, principalmente se ela tiver criança. A pessoa que adquire esse novo imóvel, ela leva o imóvel com um invasor de brinde. Então, assim, ela já começa, a dor de cabeça que era do proprietário antigo passa a ser do novo proprietário. Normalmente, essas pessoas que compram são pessoas que já têm ali uma estratégia para poder expulsar essas pessoas. Elas já vão com mais sangue no olho, assim, e não estão para perder. No le debo nada a nadie porque es mío. Vente con la policía el día 30 para coger nosotras para otra cosa. ¿Tú te vas a ir a final de mes? ¿Dónde? Dile dónde, por favor. Dá muita pena, porque nesse vídeo a gente vê um casal idoso, inclusive esse invasor foi bem rude com eles, chegou ao ponto de quase agredir, né? Seja verbalmente, seja fisicamente, as pessoas ali chorando, porque já chega numa altura da vida, tudo que a pessoa quer é descansar e usufruir do que ela batalhou ali ao longo da vida para poder conquistar, e vem uma pessoa dessa e ocupa a casa dela. E qual é a consequência disso? A subida nos valores absurdos de aluguel, a dificuldade que é alugar uma casa, porque com isso os espanhóis passam a ter medo de alugarem a casa, porque a princípio a pessoa pode pagar as primeiras, né, prestações do aluguel e depois ela se ocupa como se fosse dela e já não paga mais nada e fica na casa e perde os direitos. Então, por esses motivos, o espanhol acaba olhando, né, para um estrangeiro que chega, não tem um histórico de crédito, ele acaba vendo como um risco de essa pessoa invadir a sua casa e não ser ali um inquilino que vai honrar com as suas prestações, que vai cuidar bem da casa, né, que ele deu a sua palavra que ele cuidaria como se fosse sua. Então, por isso as pessoas têm medo. E, enquanto isso, eles começam a dificultar a locação dos imóveis, colocando cada vez, né, mais, aumentando mais as parcelas do calção, podendo ser de 3 a 6 meses, podendo exigir muito mais coisas, histórico de banco, né, histórico com banco, a vida laboral, começa a exigir muito mais documentos que antes poderia ser simplesmente, né, a pessoa dar a palavra dela e está por bastado. Só que hoje em dia a gente vê que até mesmo com o contrato complica bastante se a pessoa alugar e deixar de pagar. Um dos meios para poder evitar isso é colocar alarme 24 horas na casa para poder evitar com que essa classe de pessoas invada as casas. Outra dica seria, na ausência, né, se você for passar e fazer uma viagem de curta ou longa duração, deixar uma pessoa da sua extrema confiança. Lembre-se, tá? Que casa e cabelo a gente não entrega nas mãos de qualquer pessoa. Deixar uma pessoa de extrema confiança na casa para poder cuidar. E a hora que a gente voltar, a gente saber que a nossa casa tá segura. Eu mesma já fiz esse serviço para alguns clientes, enquanto eles iam de viagem passar uma média para longa temporada, eu já fiquei dormindo na casa deles para poder garantir que existe uma pessoa. Como vocês podem ver, alguns deles atuam, né, observando como que é a movimentação das casas para saber se as pessoas estão ali ou não.
Então, eles vão lá, colocam ali algo na porta, como se fosse de forma com que se a pessoa abrir a porta, se em algum momento eles veem que caiu, no outro dia que eles voltarem para conferir, é porque essa casa, ela tem uma pessoa ali que faz vida, que essa casa não está abandonada. Agora, se passado 2 dias, suponhamos que eles voltem, não sei como que é esse esquema, e eles verem que segue ali, é porque essa casa tem ali uma possibilidade para eles invadirem. Uma coisa horrorosa, em alguns casos, algumas dessas pessoas se dedicam a isso, a poder pegar esses apartamentos para fazerem de prostíbulos. Então, como vocês podem ver no vídeo aí, eles estão falando aqui, você não vai fazer isso como se fosse um prostíbulo. E é triste a realidade. Principalmente, meu coração fica mais partido quando eu vejo que é uma pessoa que levou anos para poder adquirir um bem e ela não tem o direito de ficar, porque a lei vai amparar o invasor e não o proprietário. Nesse caso dos alarmes, a polícia ela chega em menos de 48 horas e a expulsão é muito mais rápida. Agora, se já passar desse período de 48 horas, aí já é algo que já vai se arrastar, já vai para o lado judicial. Então, aí a recomendação seria a contratação, né, dessas empresas anti-ocupas, porque elas são mais enérgicas para atuar. Se o proprietário ele registrar um animal naquela residência, fica mais difícil do invasor conseguir ficar com a casa. Mas ainda assim é muito complicado. O ideal é tentar, sabe, acabar com qualquer margem da pessoa invadir a casa. Porque uma vez que o invasor já entra, para poder sair é muito complicado. Talvez você esteja pensando, eu não tenho casa, isso não me afeta. Afeta e muito, porque o medo muda o comportamento desse proprietário. Que ele começa a ter mais exigências, ele começa a pedir mais documentos, mais caução, histórico financeiro. Então, algo que era, em teoria, para ser simples, acaba sendo muito difícil. Isso quando ele desiste de alugar. Ele prefere deixar o imóvel fechado do que alugar para uma pessoa. Esse é um dos motivos com que o aluguel aqui acaba sendo tão alto, né? Que acabou contribuindo com essa subida de preço e faz com que o proprietário, muitas das vezes, dificulte muito mais a locação de um imóvel dele. Isso dificulta principalmente para quem está chegando. A pessoa não tem histórico com o banco ainda, ela não tem um contrato de trabalho, muitas das vezes ela não tem um calção de 6 meses e o receio com as ocupações indevidas, invasões, é o que mais acaba contribuindo para o aumento absurdo dos aluguéis. Agora eu quero ouvir você. Você compraria uma casa por um preço bem mais abaixo, porém ela vem com um invasor de brinde? Para você ficar com essa responsabilidade de retirar essa pessoa indesejada de dentro da sua casa, para que você possa ir, né, ter o seu lar docilar, ou você não teria coragem de se meter com isso? Me conte aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse ponto que vem assim amedrontando os proprietários aqui na Espanha, que são os ocupas. Ou esse medo te faz desistir da Espanha? Me conte aqui que eu quero saber a sua opinião sobre essa lei que parece punir quem trabalha para poder adquirir um imóvel.